para a colega aqui o seguinte: nós tivemos ontem na Câmara para ser votado esse requerimento. Infelizmente não teve quórum ontem, hoje não houve quórum e amanhã muito menos vai ter quórum. Estava conversando com o Hélito, essa proposta tem que ficar para terça-feira, porque tem um feriado na sexta, com certeza não vai ter quórum. Não teve terça, não teve hoje, amanhã não vai ter também. Então é importante a gente ver a data realmente que vai ter quórum para votar esse requerimento. Que eles têm que explicar para onde está indo o fundo constitucional, porque o Ciro falou anteriormente que não há nenhum, não há dinheiro em caixa do fundo constitucional, nem que se fosse para dar 5% de reajuste. Então a gente tem que saber para onde está indo o nosso dinheiro, que esse dinheiro é princípio destinado para pagar a segurança pública de Brasília. Alguém está desviando, porque os 13 foram prometidos, e havia naquela época pelo menos dinheiro em caixa para pagar pelo menos 13%, e hoje nem para 5% há dinheiro. Então eles têm que falar para onde está indo esse dinheiro. Eu gostaria de dizer para a categoria que o movimento está começando a ficar mais forte. A categoria está entendendo que com esse governo não há negociação, o governo não chama para negociar, o governo não chama para conversar, e a gente tem que manter o nosso movimento aqui no Buriti, porque quem deve mandar a mensagem para a área federal é o governo do DF, é ele que tem que mandar essa mensagem. Então a gente não deve tirar o foco aqui do Buriti, que é o local onde se encontra o governador, é onde ele despacha, é onde ele deveria trabalhar pelo menos. Então acredito que o nosso foco tem que ser aqui, temos que manter o nosso movimento unido, temos que continuar com o nosso movimento. E eu gostaria de encerrar aqui dizendo simplesmente um poema do Bertoldo Brecht, que ele diz: há homens que lutam um dia e são bons. Aí ele vem e fala: há outros que lutam um ano, esses são muito bons. Mas ele fala: mas há aqueles que lutam a vida toda, e esses são imprescindíveis. Então eu quero dizer para a nossa categoria que nós temos que ser esses imprescindíveis, que lutam a vida toda, porque nós vamos continuar lutando pelo nosso movimento, nós vamos continuar lutando pela nossa reestruturação, nós vamos continuar lutando pelo plano de saúde, e nós vamos continuar lutando principalmente para que a Polícia Civil continue sendo uma polícia reconhecida, continue sendo uma polícia que tenha trabalho a mostrar, e não que eles estão querendo desmantelar a nossa polícia. Mas essa categoria consciente, essa categoria vai continuar lutando a vida toda para mostrar que a Polícia Civil é imprescindível para essa sociedade, que os policiais civis têm compromisso com o trabalho, têm compromisso com a sociedade e têm compromisso com a segurança pública. Por isso, a minha proposta é que a gente mantenha o movimento, que a gente defina aqui mais 7 dias de paralisação, mais 7 dias de greve, e que a gente faça uma nova assembleia na quarta-feira, aqui neste local novamente, e que a gente só volte desse movimento quando o governador se dignar e conversar com a categoria, e não mandar recado por ninguém, porque quem é o chefe do executivo é o governador, e é ele que tem que falar com a categoria, é ele que tem que falar com o sindicato, falar com a diretoria, se tem dinheiro ou se não tem que explicar para onde está indo o dinheiro do Fundo Constitucional. Por isso a proposta é mais 7 dias de paralisação, com nova assembleia na quarta-feira, para a gente deliberar e avaliar o nosso movimento. Vamos continuar unidos, companheiros, que a gente vai chegar lá. Fernando. Pessoal, boa tarde. Fernando P32. A gente está numa situação cômoda, igual eu falei ontem na reunião dos representantes das delegacias, porque a greve foi declarada legal. Isso é bom por um ponto e é ruim por outro, porque se a gente continuar somente nessa movimentação de greve, a gente vai ficar numa situação cômoda para o governo. Nós temos 2 governadores, um de direito e um de fato. O governador de direito, o Hugues, não está nem aí para a gente, porque ele está tentando se livrar das suas enrolações, porque ele é mais enrolado do que a espiral sentinela. O outro governador, o de fato, o Zenderberg Barbosa, ele reza a cartilha da Dilma, e a Dilma entende que está passando uma esmola para a população do Distrito Federal. Ela entende que o Fundo Constitucional é uma esmola, que está dando uma esmola para a população do Distrito Federal. E ela está redondamente enganada.
não é uma esmola, é um direito. É assim em todo lugar do mundo onde a capital da República se situa em um ente. Ela não pode achar que está dando uma esmola. É assim em Washington, é assim em Buenos Aires, em todo lugar do mundo. A exceção que em algumas capitais federais, em alguns outros países do mundo, a responsabilidade da União Federal é de 100%. Aqui está em torno de 40%. Então é bom que ela saiba que não está dando nenhuma esmola para a população do Distrito Federal. A gente tem que radicalizar o movimento, porque se a gente ficar só nessa greve, com o pessoal do expediente investigando, lamentavelmente, investigando quase tudo, e a gente do plantão carregando essa greve nas costas, a gente vai ficar igual uma greve que eu participei não, que eu vivenciei no meu estado de origem, a belíssima Alagoas. Um estado eminentemente agrícola, em que a Secretaria de Agricultura ficou 4 anos em greve. O governo fingia que pagava e os servidores fingiam que trabalhavam. Um estado eminentemente agrícola. A gente tem que tomar cuidado para não cair nessa situação. A gente não tem que ter medo de greve ilegal, se é o caso ela for decretada. Haja vista, a greve legal, ela é boa para o enfrentamento. A gente não tem que ter medo de registrar ocorrência, de responder nada, porque nós somos policiais. O policial que tem medo de registrar uma ocorrência no movimento ilegal, de responder uma prevaricação, tem que fazer outra coisa. E outra coisa também, professor, servidor do Ministério da Reforma Agrária, invadiu aí o Ministério e está tudo certo. Porque a gente vai fazer um movimento ordeiro. Não estou proliferando a desordem. Eu estou só dizendo que existe mecanismo que pode ser feito, que não ficar só fazendo a greve. Porque senão a gente pode fazer uma greve interminável. E não é isso que nós queremos. Nós estamos lidando com a nossa dignidade. Essas pessoas estão preocupadas só de limpar a sujeira que eles fizeram. Agora, outra coisa que eu gostaria de dizer. Eu concordo em muita coisa que o colega da GEPOL aqui falou. Apesar de achar que a gente pode tentar lutar nesse fronte aqui, a nossa discussão maior, haja vista, o governo federal organiza e mantém a Polícia Civil do Distrito Federal, a gente pode, conforme já ficou até deliberado em reuniões com representantes sindicais, a gente pode fazer um seminário e a Assembleia aqui tem poderes para isso. Haja vista a convocação dela, era para deliberar sobre interesses da categoria. A gente pode fazer um seminário em data futura para buscar a nossa identidade, saber o que é que a gente é, quem é o nosso pai, quem é a nossa mãe, para a gente não ficar nessa encurralada. E a minha proposta é igual a dos colegas, continuar em greve, sem nenhum interstício, nenhum dia parado, mais 7 dias. Obrigado. Andrei. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Andrei de P3. Queria começar minha fala parabenizando amanhã as mulheres policiais. Amanhã é o dia das mulheres policiais. Então, as colegas que dão a vida, além de em casa, no trabalho, que se esforçam muito, são excelentes profissionais, eu quero parabenizar vocês pelo seu dia de amanhã. Parabéns para vocês. E, pessoal, como foi falado amanhã, vai ter uma pessoa que vai explicar, né, o que foi feito do Constitucional. Eu proponho que a gente faça aqui um abaixo-assinado solicitando a abertura dessa CPI. Entendeu? Para que comece, não só os deputados lá, que nunca vai ter quórum, para ninguém vai ter coragem de assinar a CPI sozinho, o primeiro. Então, vamos fazer um abaixo-assinado solicitando a abertura dessa CPI. O Elton pode chegar para a gente e explicar como é que pode ser feito esse abaixo-assinado, e ficamos aqui coletando assinaturas até amanhã. Amanhã, quando a pessoa for lá e não saber explicar o que foi feito do Fundo Constitucional, a gente entrega esse abaixo-assinado. E eu proponho também que seja a paralisação por tempo determinado, até o governador poder ter um tempo para conversar com a gente. Só isso. Muito obrigado, boa tarde. A proposta é até o